perguntas. Exatamente, né? por favor. Segundo, ele não ser um livro de pedagogismo, de querer dar show de moral para ninguém. E por isso eu procurei trazer todas as vozes, né? As vozes do padre da comunidade, que fica enlouquecido com essas aulas de filosofia do professor Frederico, a voz dos adolescentes, a voz dos pais, a voz do homem simples do campo, quer dizer, a representação de várias camadas da sociedade nessa discussão que é própria de todos eles, porque de uma forma ou de outra, esses acontecimentos que vão cercando esses personagens, essa violência que vem aparecendo por fora e vai cercando os personagens, até o desfecho meio assustador do livro, né? Ele envolve todo mundo, ele engolfa todo mundo e engolfa todos nós, ao sair de casa e com medo de sermos assaltados, ao ter o temor das nossas filhas de saírem o acidente que acontece, a derrapada, que foi uma derrapada não só na estrada, mas na vida, né? Eu acho que também uma coisa importante que salta ao fazer a leitura é o desamparo do adulto. Isso é um traço desse momento que nós vivemos. Quando se trabalha com as questões surgidas nos adolescentes e nas crianças, isso fica evidente. As mudanças foram muito marcantes, estão sendo vertiginosamente marcantes e o desamparo é muito grande. Então, há um momento aqui do livro que acho que é muito importante, quando uma mãe diz que já não tem, ela descobriu que dedica pouco tempo, inclusive, para si mesma. Há uma necessidade, diante de todas esses valores que são muitas vezes divergentes e que estão aí e não havendo mais valores mais permanentes, que deem uma certa segurança ao próprio adulto, uma necessidade de reflexão. E esta não está acontecendo. Não está acontecendo porque a vida corre, porque as pessoas lutam atrás de valores que são cada vez mais da ordem do material e menos das questões mais importantes dos relacionamentos. Eu vou pedir licença um minuto, nós vamos continuar com esse assunto, lembrando que este programa tem o privilégio das parcerias de Zafari Bourbon, programa Fidelidade Premium Zafari Bourbon. Ganhe pontos, valendo descontos na fatura ou milhas. Panvel Farmácias, você sempre bem. E Corém RS, Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Você pode ligar 3218-5630, mas não deixa de pensar sobre esse assunto que nós vamos continuar com as reflexões destes brilhantes convidados. No próximo bloco, continuamos o bate-papo. Qual a sua opinião? Deus está morto? Não sai daí. Continuamos com o nosso assunto, Deus está morto, as pessoas estão ligando, 3218-5630, dando as suas opiniões, fazendo perguntas. A Nilda, de Porto Alegre, preferiu deixar a pergunta do que entrar no ar. E ela pergunta, professor Luciano, desde quando surgiu esta pergunta, ou desde quando começaram estes pensamentos? Não foi com Nietzsche. Não, eu acho que essa questão dos prós e contra Deus são contemporâneos da humanidade. Sim. Xenófanes, que é um pré-socrático, dizia que se os cavalos pudessem desenhar, fariam deuses à sua imagem e semelhança. Ele era muito crítico com relação aos deuses de Homero, mas dizia um só é Deus acima dos deuses e dos homens. E eu acho que em Nietzsche a gente tem isso mais do que um ateísmo, uma espécie de antiteísmo, contra a visão de Deus vigente naquele momento. Sim. O próprio Freud... Feuerbach, gente poderia dizer como contemporaneamente um dos principais gestores de todas essas críticas que vêm depois de Freud, de Marx, do próprio Nietzsche. Feuerbach diz que não existe e Nietzsche matou Deus, foi isso? Na verdade, Feuerbach coloca Deus, ele reduz a questão teológica à questão antropológica. Alguns autores falam em projeção, mas seria mais exato falar numa redução do teológico ao antropológico. Sim, ou Feuerbach mata e o Nietzsche enterra. Talvez seja isso. Mais uma pergunta, Antônio de Alvorada. Então, qual o papel das religiões diante desta perda de valores? As religiões, na verdade, né, e o senhor acredito que possa falar melhor do que eu, sempre tiveram o objetivo de responder aquilo que são os grandes anseios do ser humano e que ele não pode responder. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou, qual o sentido da vida, né?
E quando se fala nos vários deuses e nas várias religiões, cada um com as suas características, todas elas, de certa forma, procuram estabelecer motivos para que a vida vale a pena, para que a vida seja vivida. O livro discute que houve um momento histórico em que essas questões passaram a ser respondidas pela ciência. Ou a ciência passou a tentar responder essas questões. Sim. E a partir daí... Mas e a ciência e as religiões aí não se comunicam? A ciência e a religião? Atualmente elas voltaram a se comunicar. Mas nessa época o que aconteceu? A partir do momento em que o homem começou a encontrar cada vez mais respostas, ele iniciou um processo de auto-endeusamento. Né? Ele começou a se sentir autossuficiente e achar que ele conseguia ter respostas para todas as discussões. Hoje em dia temos até a Associação dos Psicanalistas Freudianos Católicos. Então, sim, temos aqui em Porto Alegre. Lori, só um minuto, por favor. A Lori tem uma pergunta, uma colocação para fazer. O Henrique, por favor, faça, Henrique. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo. Então é o seguinte, eu tenho uma observação, talvez, na filosofia minha. Deus é uma bengala. Sim. Se existe um Deus, então ele fez, que é a Tânia. Um prazer, Tânia. Muito obrigada. E aí, o que acham da colocação do Henrique? Deus é uma bengala? Na verdade, voltando ao que eu tinha falado, para mim, fugindo da questão teológica, que é uma questão de fé, eu acho que é difícil misturar essas coisas, né? Para mim, eu vejo Deus na visão que a professora trouxe de maneira muito pertinente, que é a questão de valores. Sim. E o livro discute os valores, principalmente os valores da nossa sociedade cristã e ocidental, que são os valores com os quais nós fomos criados. Sim. E não apenas esses valores, mas sim a perda desses valores. Sim. E não é apenas transformação, é perda. Teve uma época em que era brega, cafona, acreditar em Deus, o país, a bandeira, etc. Uma série de valores que nós tínhamos e que de repente não é legal, tem que ser todo mundo ateu e as pessoas não têm que ter respeito, etc. Não se confia com ninguém com mais de 30 anos. Isso passou um pouco, já existem o retorno aos valores, na opinião? Olha, não sei, talvez o que esteja surgindo agora é a necessidade das pessoas serem bastante críticas em relação a qualquer moda que se possa viver, né? Valores desse grupo, daquele grupo, porque são tantos e tão divergentes que, bem, alguém tem que poder se posicionar. Então, eu acredito que há adolescentes, há jovens e adultos que talvez não expressem uma crença um pouco constrangidos, mas eu até acho que já está um pouco diferente. Sim. Já há mais espaço para diversidade e isto é uma coisa que neste momento tem que ser valorizado. Professora. O pensamento crítico tem que criticar a si mesmo também, né? Um colega meu escreveu num livro chamado Filosofia Mínima, a psicanálise só não psicanaliza seriamente a si mesma. Então, eu acho que o ateísmo também tem que ser crítico de si mesmo. Então, houve aí esse período digamos, proliferação vamos rasgar a bandeira, vamos rasgar as religiões, enfim. Acho que a gente tem que ser crítico também com relação a essas perspectivas. Sim. Nietzsche é um crítico mordaz de muita coisa, mas é impressionante que os nietzschianos não gostam muito de crítica. E eu acho que isso é uma questão muito séria.